O sol escaldante do deserto castigava enquanto ela carregava metodicamente a munição no Apache. Apenas mais uma técnica invisível no movimentado campo de aviação. Durante 3 anos, ninguém se importou em aprender seu nome ou sua história. Passavam por ela, gritando ordens, sem nunca fazer contato visual. O piloto se aproximou para inspecionar seu trabalho, casual e desdenhoso como sempre. Então, sua camisa subiu levemente quando ela estendeu o braço. Os olhos dele captaram a tatuagem geométrica classificada em sua lombar. A caneca de café se espatifou no asfalto. Ele sabia exatamente o que aquele símbolo significava e quem ela realmente era. De qual cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se essa história de identidade oculta e heróis não reconhecidos ressoar com você, considere se inscrever. Todas as semanas trazemos histórias de pessoas extraordinárias em disfarces comuns. O brilho antes do amanhecer banha a Phoebe Quimera em tons alaranjados e nevoados, enquanto Niri Killer alimenta metodicamente uma correia de projéteis de 30 mm na metralhadora de um H-64. Apache. Diferente dos outros técnicos que trabalhavam em pares, rindo e compartilhando histórias, Niri trabalhava sozinha. Seu boné militar estava puxado para baixo. Seus movimentos eram precisos e econômicos. Nada desperdiçado. Nada exibido. O peso familiar da munição em suas mãos era quase reconfortante após 3 anos da mesma rotina. Dia 847, 7 para ser exata. Embora ninguém na base soubesse que ela mantinha uma contagem tão cuidadosa. Seus dedos se moviam com precisão treinada, carregando cada cartucho com espaçamento perfeito. Sua mente simultaneamente focada na tarefa e catalogando as atividades ao redor. Do outro lado da pista, 2 mecânicos novatos olharam em sua direção, suas vozes ecoando no ar parado da manhã. Quem é a solitária? Perguntou um deles a um recém-transferido, denunciado pelo uniforme impecável e pele sem marcas do tempo. Kessler está aqui desde sempre. Fica na dela, respondeu o outro com um encolher de ombros. Esquisita, né? Só quieta, mas faz o trabalho de 3 pessoas. Niri não deu sinal de que ouvira, mas catalogou a conversa junto com dezenas de outras que absorvia diariamente. Recolher inteligência tem muitas formas. E ser esquecível tinha suas vantagens. O capitão Axel Blackwood se aproximou com uma prancheta. Suas botas batendo no asfalto com força desnecessária. Sua voz soava ainda mais alta, como se falasse com alguém surdo. E não apenas com uma subordinada. Kessler, preciso que você cuide do hangar 3 quando terminar aqui. O novato errou no alinhamento do míssil do segundo pássaro. Niri acenou uma vez sem levantar os olhos. Sim, senhor. E o setor de requisições precisa do inventário de ontem. Já deveria estar pronto. Outro aceno. Nenhuma reclamação sobre a carga extra adicionada às tarefas que normalmente exigiriam uma equipe de 2 ou 3 pessoas. Blackwood se afastou já gritando ordens para outro. 2 recrutas que passavam riram da interação. Bom dia, General Ninguém? Disse um batendo continência de forma zombeteira. A cápsula que Norrie segurava escorregou levemente, caindo no chão com um tilintar. Ela a recolheu em silêncio, sem demonstrar nada no rosto, embora o apelido doesse mais do que ela admitiria. Não por orgulho ferido, mas pela ironia dramática. Do outro lado da pista, o Major Thornmerrick observava a cena, sua expressão oculta sob os óculos escuros aviador. Ele era o líder do esquadrão, conhecido por seu voo preciso e padrões exigentes. Algo na forma metódica de Niri chamava sua atenção. O jeito como ela verificava conexões que a maioria dos técnicos ignorava. Sua atenção ao detalhe que ia além do protocolo padrão. Por um instante, parecia que ele iria se aproximar, mas seu copiloto o chamou para o briefing da manhã e o momento passou. Merrick se virou, lançando um último olhar à figura solitária trabalhando sob o imenso Apache. Niri continuou seu trabalho, os dedos percorrendo conexões que outros rotineiramente negligenciavam, checando e rechecando os sistemas de disparo que logo seriam usados em combate. Sua voz interior sussurrava em sua mente. Dia 847. Ainda nenhum sinal de que saibam quem eu sou.
ou porque realmente estou aqui, a missão continua. Quando o sol surgiu por completo no horizonte, Neri terminou de carregar a munição e passou aos pods de foguetes. Seus movimentos permaneceram metódicos, mas sua configuração diferia levemente do padrão. Um arranjo especializado de projéteis de alto explosivo, alternados com perfuradores de blindagem. Uma preparação especificamente adaptada ao terreno e às estruturas da zona-alvo do dia. Embora ninguém a tenha instruído sobre os parâmetros da missão, ela não precisava de instruções. Estava monitorando as comunicações, os relatórios de inteligência, os padrões de voo havia meses. Oficialmente, apenas carregava munição. Extraoficialmente, lutava um tipo diferente de guerra. As 090. A base estava em plena atividade. Pilotos conferiam planos de voo, mecânicos faziam diagnósticos finais, e oficiais de inteligência corriam entre os postos de comando com novas avaliações de ameaças. Neri se misturava ao fundo, movendo-se de helicóptero em helicóptero, cumprindo suas tarefas designadas enquanto observava tudo. Na sala de briefing, às 11h30, o esquadrão se reunia para a preparação final da missão. Mapas da região eram projetados em telas enquanto relatórios deslizavam nos monitores. O Major Merrick permanecia à frente, selecionando pilotos e artilheiros para as operações do dia. Temos aumento de atividade insurgente perto da represa de Haditha, anunciou, sua voz conquistando atenção imediata. A inteligência sugere possível colocação de IEDs mirando infraestrutura. Esta é uma missão prioritária de vigilância, com autorização para abrir fogo em caso de hostilidade confirmada. Os pilotos assentiram, absorvendo detalhes sobre condições de vento, visibilidade e possíveis ameaças antiaéreas. O tenente Sparks, ansioso e excessivamente confiante aos 28 anos, apontou para um manifesto de munição exibido em uma tela lateral. Senhor, estamos carregados com a configuração padrão, mas a manutenção fez uma montagem estranha no Apache 2, disse ele com um leve tom de desdém. Merrick ergueu uma sobrancelha. Que tipo de montagem? Kessler reconfigurou os pods de foguetes, dividindo entre autoexplosivo e perfuradores. Desperdício de espaço, se quer saber. Merrick estudou o diagrama, comparando o carregamento padrão com a versão modificada. Após alguns instantes de consideração, surpreendeu a todos. Mantenham como está. Os quietos às vezes sabem coisas que nós não sabemos. Um murmúrio de confusão percorreu a sala. Desde quando o major seguir o manual Merrick permitia desvios do protocolo padrão? Sparks ficou particularmente contrariado, mas sabia que não devia argumentar. Quando o briefing terminou, pilotos e equipes se dispersaram para as preparações finais. Enquanto os outros faziam uma pausa para o almoço no refeitório, Neri trabalhou durante a hora inteira, revisando sistemas de mísseis e ajustando discretamente parâmetros de mira. Sua concentração era absoluta, inquebrável pela fome ou fadiga. O comandante-tenente Royce Callahan, oficial de inteligência visitante com postura impecável e olhos frios, a observava de longe, diferente dos outros que a ignoravam. Callahan a vigiava com interesse calculado, fazendo anotações discretas em seu tablet. Havia algo de predatório em seu olhar, algo que sugeria reconhecimento além da identidade de fachada. Neri percebia sua atenção, mas não dava sinais. Ela própria vinha observando Callahan desde sua chegada 3 dias antes, notando seu acesso incomum aos sistemas de comunicação, suas transmissões noturnas e seu interesse específico pelos parâmetros da missão de hoje. Quando as preparações finais começaram, o Major Merrick aproximou-se diretamente de Neri, algo que nunca havia feito. Sua sombra caiu sobre a área de trabalho, obrigando-a a levantar o rosto com surpresa cuidadosamente calibrada, como se não estivesse acostumada a ser abordada por oficiais superiores. O pod de foguetes esquerdo! Você está usando uma configuração incomum, afirmou. Mais observação do que acusação. Melhor para as estruturas de calcário na zona de destino, senhor. Respondeu Neri suavemente, sua voz surpreendentemente autoritária, apesar da quietude.
Era a voz de alguém habituada a ser ouvida, rompendo por um instante sua fachada cuidadosamente mantida. Merrick assentiu, claramente impressionado com a avaliação tática. Quando Nasty ergueu os braços para fixar um compartimento de munição, sua camisa subiu levemente. Logo abaixo da lombar, surgiu a ponta de uma tatuagem geométrica intricada. Não arte aleatória, mas um padrão preciso com números e símbolos embutidos. Merrick congelou no meio da frase, sua mente viajando a briefings classificados, arquivos redigidos com aqueles símbolos exatos. Um dossiê de missão no Iêmen, 4 anos atrás. O símbolo de uma unidade de elite, oficialmente listada como dissolvida após uma operação catastrófica. Uma unidade cujos membros estavam mortos ou foram realocados para missões de cobertura profunda. Uma unidade cujo comandante havia recebido postumamente as mais altas honras militares por sacrifício em campo. Neri percebeu a mudança em sua expressão, o súbito reconhecimento em seus olhos. Seus olhares se cruzaram. Ela fez um quase imperceptível movimento de cabeça. Não aqui. Não agora. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então Merrick recuou, visivelmente abalado, e voltou para sua equipe. Mas agora não conseguia parar de lançar olhares à mulher silenciosa carregando seu helicóptero, de repente vendo alguém completamente diferente do que antes. Enquanto os pilotos se equipavam e faziam suas verificações finais, Neri avançava com eficiência em suas tarefas restantes. Estava ciente dos olhares ocasionais de Merrick, do novo peso de reconhecimento neles. Isso complicava as coisas, mas também poderia oferecer a oportunidade que esperava. O comandante-tenente Callahan aproximou-se de sua estação de trabalho, seus passos medidos e deliberados. Técnica Kessler, disse ele, sua voz suave e controlada. Creio que não fomos formalmente apresentados. Estou supervisionando a coordenação de inteligência da operação de hoje. Senhor, respondeu Neri com a deferência apropriada, mantendo os olhos baixos. Notei sua configuração de carregamento especializada. Bastante incomum para alguém do seu nível tomar decisões táticas desse tipo. Havia acusação sob a observação, uma qualidade de sondagem que acionava alarmes silenciosos. Neri sobrevivera 3 anos infiltrada por ser esquecível, por nunca demonstrar conhecimento além de sua posição. A configuração da munição poderia ter sido um pequeno erro de cálculo da parte dela. Apenas segui os requisitos de terreno no briefing da missão, senhor. Respondeu sua voz cuidadosamente modulada para soar levemente incerta. Interessante, replicou Callahan, claramente sem acreditar nela. Eu não sabia que técnicos de manutenção recebiam briefings detalhados de terreno. Antes que Neri pudesse formular uma resposta que não levantasse ainda mais suspeitas, o Major Merrick interveio, aproximando-se com passos firmes. Comandante Callahan, precisamos discutir os protocolos de comunicação antes da decolagem, disse, afastando Callahan da estação de trabalho de Neri. Enquanto se afastavam, Neri percebeu o sutil olhar de Merrick para trás, uma clara indicação de que criara a distração de propósito. O reconhecimento em seus olhos antes não fora apenas choque. Havia respeito, até deferência. Ele sabia quem ela era, ou pelo menos tinha alguma ideia. A questão agora era o que ele pretendia fazer com esse conhecimento. O campo de aviação explodiu em caos organizado à medida que os preparativos finais eram concluídos. Pilotos subiam nos cockpits. Equipes de solo liberavam a pista e os motores massivos dos Apaches rugiam, levantando redemoinhos de poeira do deserto. Neri recuou para a distância apropriada, observando as máquinas mortais que ajudara a preparar levantar em voo. Quando os helicópteros ficaram menores contra o céu azul implacável, ela se dirigiu ao bunker de controle da missão. Ali, em meio à tecnologia e aos equipamentos de comunicação, continuaria o verdadeiro trabalho que vinha realizando há 3 anos, monitorando em busca das provas de que precisava, observando o traidor que a iludia há tanto tempo. As peças finalmente estavam se encaixando, e a missão de hoje poderia fornecer a confirmação final que ela buscava. Mas com o Major Merrick, agora ciente dela, a identidade de fachada cuidadosamente construída começava a ruir. O tempo estava se esgotando.
tanto para sua missão quanto para os pilotos que voavam em direção ao que ela suspeitava ser muito mais perigoso do que uma simples operação de vigilância. O bunker de controle da missão vibrava com atividade eletrônica, enquanto as telas exibiam transmissões ao vivo das câmeras dos Apaches. 4 helicópteros de ataque aproximavam-se da zona-alvo perto da represa de Haditha. Seus movimentos eram sincronizados e deliberados. Oficiais monitoravam comunicações, enquanto analistas de inteligência rastreavam assinaturas térmicas e padrões de movimento no solo. Niri permanecia em silêncio ao fundo, sua presença quase ignorada pelos outros. Ela monitorava leituras técnicas em uma tela secundária, focando em fluxos de dados que ninguém mais parecia notar. Frequências de transmissão e padrões de sinal que revelavam mais do que apenas o desempenho dos helicópteros. A voz de Merrick soou pelos alto-falantes principais, calma e focada. Apache 1. Se aproximando do ponto Charlie, nenhum alvo visual ainda, alternando para a visão térmica. O comandante-tenente Callahan inclinou-se para a frente, estudando a tela principal com intensidade incomum. A inteligência sugere que os hostis possam estar usando a rede de túneis orientais. Concentre sua busca lá. Os olhos de Niri se estreitaram levemente. Os briefings de inteligência aos quais ela tivera acesso não mencionavam nada sobre túneis a leste, e a imagem térmica mostrava a atividade mais promissora a oeste. Ela fez um ajuste sutil em seu equipamento de monitoramento, focando na origem das comunicações de Callahan. Copiado, respondeu Merrick, virando seu Apache para a aproximação oriental. Apache 2. Mantenha a posição de cobertura. 3 e 4. Continuem a varredura do perímetro. A missão prosseguiu sem problemas por vários minutos. A equipe do bunker mantinha o foco profissional, rastreando movimentos e retransmitindo informações. Então, quase imperceptivelmente no início, algo mudou. Uma leve distorção surgiu na tela principal. Tremulando no vídeo do Apache 1, o oficial de comunicações ajustou os controles, supondo ser apenas interferência. Apache 1, o sinal está falhando um pouco. Pode confirmar posição? Estática encheu o canal. Então a voz de Merrick surgiu, repentinamente tensa. Algo está errado com o sistema de mira, recebendo leituras inconsistentes. Mas estática cortou todos os canais de comunicação simultaneamente. Estamos perdendo o contato, anunciou o oficial de comunicações, os dedos voando pelo console. A tela principal mostrou o Apache 1 disparando em coordenadas que não correspondiam aos alvos designados. O Apache 2 girava de forma errática, seus sistemas de estabilização claramente comprometidos. Os sistemas de mira estão comprometidos! Gritou alguém. O caos explodiu na sala de controle. Pessoal da base corria para restaurar as comunicações enquanto oficiais exigiam explicações. No meio da confusão, Niri ativou discretamente um pequeno dispositivo oculto em sua palma, capturando e analisando as interrupções de sinal. A voz de Callahan elevou-se acima da comoção, sua calma profissional anterior substituída por uma fúria justa. Ele apontou diretamente para Niri. Segurança, detenham essa mulher agora. 2 policiais militares se moveram em direção a ela, as mãos indo para suas armas. Niri não fez nenhuma tentativa de resistir ou fugir, mantendo a expressão surpresa e assustada apropriada para uma técnica de baixo nível, subitamente acusada. Senhor? Pergunta ela, injetando confusão na voz. A voz de Callahan se ergue acima da comoção. Ela foi a última a acessar os sistemas de armas. Isso é sabotagem. A porta do bunker se abre com violência antes que os policiais militares a alcancem. O Major Merrick entra cambaleando, o macacão de voo rasgado e ensanguentado, claramente vindo de um pouso de emergência. Um corte acima do olho, escorria sangue por um lado do rosto, e ele mancando da perna direita, mas seus olhos estavam claros e focados. Fixaram-se na cena, Niri sendo cercada por seguranças armados. O que diabos está acontecendo aqui? Exigiu, sua voz impondo atenção imediata apesar do estado ferido. Temos nosso sabotador, anuncia Callahan com frieza satisfeita.
Sua mecânica esquisita comprometeu os sistemas de mira. Perdemos contato logo após a decolagem. Conveniente demais para ser coincidência. Merrick cruzou a sala em 3 passos, colocando-se entre Nairi e os policiais. Soltem-na agora. Major, isso é um assunto de segurança. Começou Callahan, o tom carregado de condescendência. Eu entendo que esteja desorientado pelo pouso de emergência, mas por favor, afaste-se. Eu disse para soltá-la. A voz de Merrick desceu para um registro perigoso que silenciou a sala. Ou eu ligo diretamente para o CENTCOM e peço que expliquem a você exatamente em quem está tentando colocar algemas. Confusos, os policiais olharam para seu oficial comandante. Callahan bufou. Ela é uma técnica de manutenção nível 2, mal autorizada para carregar munição. Quanto mais acessar sistemas seguros. O que aconteceu com os outros Apaches? Perguntou Nairi calmamente, falando pela primeira vez desde que o caos começou. Um oficial de comunicações respondeu automaticamente, antes que Callahan pudesse detê-lo, e pousos de emergência em posições de recuo. Alguns feridos leves relatados, mas todas as tripulações contabilizadas. Merrick deu um passo à frente, ficando mais ereto apesar dos ferimentos. Sua voz carregava autoridade absoluta ao se dirigir à sala. Não, ela não é técnica nenhuma. Ela é a Coronel Naira Phantom Kessler, ex-comandante do programa classificado Shade, condecorada com a Medalha de Honra, e a mulher que sozinha extraiu toda a minha unidade do Iêmen depois que nossa posição foi comprometida. A sala ficou em silêncio. Até o equipamento eletrônico parecia quietar. A postura de Nairi mudou sutilmente, tornando-se mais ereta, mais imponente, embora nada dissesse para confirmar ou negar a declaração de Merrick. Isso é absurdo, gaguejou Callahan por fim. A Coronel Kessler morreu no Iêmen. Está nos registros oficiais. Registros oficiais podem ser modificados quando necessário, disse Naira. Sua voz agora inteiramente diferente, carregando o tom inconfundível de comando sênior. Desaparecera a deferência silenciosa da técnica de manutenção. O Major Merrick está correto sobre minha identidade. A sala permaneceu congelada, o pessoal tentando conciliar a técnica insignificante que ignoraram por anos com a revelação de quem ela realmente era. Merrick continuou a falar, mas observando cuidadosamente as reações de Callahan. 4 anos atrás, no Iêmen, minha equipe de operações especiais foi emboscada. Falha de inteligência, disseram que estávamos cercados em paz, sem possibilidade de extração. Então ela apareceu, atravessou as linhas inimigas, levou 3 tiros e tirou todos os 9 de nós de lá. O registro oficial diz que ela morreu lá. Naira deu um passo à frente, já não representando a subalterna invisível. Estive infiltrada por 3 anos rastreando uma rede que vendia dados de mira a forças insurgentes. A operação de hoje foi a confirmação que eu precisava. Ela se voltou para Callahan, cujo rosto perdera toda a cor. As interferências de hoje vieram de um sinal originado dentro deste bunker. Um sinal usando exatamente a mesma criptografia da sabotagem no Iêmen. Callahan riu nervosamente. Isso é ridículo. Você não tem prova nenhuma. Naira puxou um pequeno dispositivo do bolso. Este aparelho gravou todas as transmissões das últimas 6 horas, incluindo uma transmissão explosiva enviada exatamente 3 minutos antes de nossos Apaches perderem as capacidades de mira. Mesma assinatura do Iêmen. Mesmo padrão de criptografia. Callahan avançou em direção à porta, empurrando um oficial júnior que estava em seu caminho. Seu movimento repentino confirmou a culpa de forma mais eficaz do que qualquer evidência poderia. Os 2 policiais militares reagiram instantaneamente, derrubando Callahan antes que ele pudesse escapar. Enquanto era contido, xingando e se debatendo, Naira caminhou com calma até sua estação de trabalho e se ajoelhou. "O que você está fazendo?" perguntou o oficial de comunicações, ainda tentando processar a reviravolta dramática na realidade. Naira não respondeu de imediato. Em vez disso, removeu um pequeno painel sob a mesa, que ninguém jamais notara, revelando um compartimento oculto com equipamentos de vigilância sofisticados. Retirou um disco rígido externo e o ergueu.
3 anos de inteligência meticulosamente coletada. Registros de comunicações, transferências financeiras, encontros. O comandante-tenente Callahan não está agindo sozinho. Ele faz parte de uma rede que se estende até a inteligência militar e contratados privados de defesa. Enquanto Callahan era levado pelos seguranças, ainda protestando inocência, o bunker lentamente retomava a ordem. A comunicação com os apaches em solo foi restabelecida e equipes de recuperação despachadas. Merrick aproximou-se de Naira, estremecendo ligeiramente pelos ferimentos. 3 anos, disse em voz baixa. 3 anos aqui, deixando todos me tratarem como se eu fosse invisível, completou ela. Melhor disfarce que existe. Foram até um canto da sala, falando em tom baixo, enquanto o restante da equipe do bunker tentava não encarar abertamente a técnica de manutenção, subitamente revelada como oficial de alta patente. Como soube? Perguntou Naira. Sobre minha identidade. A maioria das pessoas que me conhecia antes acha que estou morta. Merrick levou a mão ao corte acima do olho, ainda sangrando através do curativo improvisado. A tatuagem. Eu a vi durante a extração no Iêmen. Fizeram questão de me instruir no debriefing sobre a marca de operadores Shade, mas também me fizeram jurar que jamais admitiria ter visto. Ele assentiu. Callahan estava ficando descuidado. Sabia que eu estava chegando perto. Hoje foi um risco calculado da minha parte. Você nos usou como isca, avaliou Merrick, mas sem acusação no tom, apenas análise profissional. Usei a mim mesma como isca também, respondeu ela. Precisava que ele se movesse de forma a confirmar seu envolvimento. A configuração incomum da munição foi deliberada, chamativa o suficiente para atrair atenção sem soar alarmante. Merrick estudou seu rosto, vendo além da aparência propositalmente apagada que ela mantivera durante o disfarce. Você sabia que eu reconheceria a tatuagem em algum momento? Suspeitava que sim. Seu arquivo indica habilidades excepcionais de observação e memória fotográfica para detalhes visuais. Antes que continuassem, o comandante da base entrou no bunker. Sua expressão misturava confusão e preocupação. Briefings seriam exigidos, relatórios redigidos, explicações dadas. A revelação da verdadeira identidade de Naira e a traição de Callahan gerariam ondas dentro da inteligência militar. Enquanto os oficiais seniores se reuniam para decidir os próximos passos, Naira se afastou brevemente. Em um canto silencioso, enviou uma transmissão segura ao seu verdadeiro comandante, relatando o sucesso da missão e solicitando extração. Pela primeira vez em 3 anos, assinou a comunicação com seu nome e patente reais. Coronel Neary Kessler. Programa Shade, Operação Long Watch concluída. Quando retornou à sala de briefing, o pessoal que a ignorara por anos agora estava em posição de sentido, rostos revelando uma mistura de choque, constrangimento e novo respeito. Descansar, disse ela suavemente. Temos trabalho a fazer. Horas depois, após extensos debriefings e o início do interrogatório de Callahan, Neary estava na enfermaria da base, aguardando enquanto médicos terminavam de tratar os ferimentos de Merrick. Quando ele saiu, a perna enfaixada, mas andando firme, ofereceu-lhe uma saudação formal. Nunca nos ensinaram no treinamento como pedir desculpas a uma superior que você desrespeitou sem saber por anos. Disse ele com um leve sorriso. Nenhum pedido de desculpas é necessário, Major. Você devia me ignorar. Esse era o objetivo. Caminharam lentamente, em direção aos alojamentos dos oficiais, o sol poente projetando longas sombras pela base. O que acontece agora? Perguntou Merrick. Callahan será transferido para uma instalação segura para interrogatório. A rede dele será desmantelada, peça por peça. Quanto a mim, minha identidade de fachada está comprometida. É hora de voltar a ser a Coronel Kessler. O resto da base será informado? Amanhã de manhã, o comandante da base convocou uma assembleia. Depois disso, serei realocada. Merrick assentiu, compreendendo a natureza de operações classificadas e a transitoriedade de qualquer designação. Após um momento, disse: deve ter sido difícil. 3 anos sendo invisível, sendo descartada,
sabendo que tudo poderia acabar se revelasse quem realmente era. Naira refletiu antes de responder. A missão exigia isso. O conforto pessoal é irrelevante diante do sucesso operacional. Chegaram aos alojamentos dos oficiais, um lugar onde Naira nunca havia entrado em todo o seu tempo na base. Descanse, Major. Amanhã será interessante. Ela se virou para sair, mas Merrick a chamou. Coronel, o que fez você suspeitar de Callahan, especificamente? Deve ter havido outros candidatos durante sua investigação. Naira parou, ponderando o quanto revelar. No Iêmen, antes da emboscada, eu o vi. Ele não deveria estar lá, mas o flagrei encontrando-se com ativos locais. Nunca esqueci o rosto dele. Com isso, ela se afastou, deixando Merrick observar sua figura em retirada com uma nova compreensão. A técnica silenciosa que todos haviam ignorado era, na verdade, a pessoa mais perigosa da base, escondida à vista de todos enquanto perseguia meticulosamente a justiça. A luz da manhã atravessava as janelas do gabinete do comandante da base, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como pequenas constelações. A brigadeira general, Ara Westfield, uma mulher cujo rosto austero lhe rendia o apelido de a General de Granito, estava diante dos oficiais superiores reunidos em Fobe Quimera. Sua postura era rígida, sua expressão impenetrável, enquanto percorria a sala com o olhar. Ao lado dela estava Naira Kessler, embora poucos a reconhecessem de imediato. Não havia mais a técnica de manutenção anônima de uniforme manchado de óleo. No lugar dela estava a Coronel Kessler, usando o uniforme oficial com insígnias completas, o cabelo arrumado de acordo com o regulamento, e não mais escondido sob um boné surrado. Ela permanecia ereta, mas parecia levemente desconfortável com a atenção, um resquício de 3 anos cultivando a invisibilidade. A sala zumbia com conversas em sussurros e olhares de lado. A maioria daqueles oficiais havia passado por ela diariamente sem pensar 2 vezes. Alguns haviam lhe dado ordens ríspidas e condescendentes, outros jamais a tinham notado. A General Westfield pigarreou e a sala caiu em silêncio imediato. Durante 3 anos, começou, sua voz carregando o peso do comando. A Coronel Kessler viveu entre nós como um fantasma, sacrificando patente, reconhecimento e até dignidade básica para completar uma missão da qual nenhum de nós tinha conhecimento. Na tela atrás delas, apareceu o registro de serviço de Naira, em grande parte redigido, mas ainda assim impressionante o suficiente para provocar murmúrios entre os oficiais reunidos. Múltiplas condecorações, certificações de treinamento especializado e missões bem-sucedidas, com detalhes cruciais ocultados por razões de segurança. Após o incidente no Iêmen, a inteligência sugeriu uma grave falha em nossos protocolos de comunicação. A Coronel Kessler se ofereceu para ser oficialmente declarada morta em combate a fim de perseguir essa ameaça. Ela se infiltrou em nossa base na posição de perfil mais baixo possível para monitorar comunicações e movimentos sem levantar suspeitas. O capitão Blackwood se remexeu desconfortável em sua cadeira, recordando cada ordem ríspida que lhe dera, cada tarefa extra jogada em sua carga de trabalho já pesada. Seu rosto corou de vergonha ao perceber como havia tratado uma oficial condecorada de patente superior. A general prosseguiu seu tom factual, mas com um leve traço de admiração. Sua operação desvendou uma rede de canais de inteligência comprometidos que colocava vidas americanas em risco há anos. As informações que ela coletou continuarão salvando vidas muito depois de deixarmos esta região. O Major Merrick permanecia próximo ao fundo da sala, os ferimentos do pouso de emergência ainda enfaixados, mas sua postura perfeitamente militar. Sua expressão revelava uma mistura complexa de respeito e incredulidade persistente por ter trabalhado ao lado da Coronel Kessler por anos sem reconhecê-la. O incidente de ontem com o Esquadrão Apache foi o auge de sua investigação, explicou a General Westfield. Graças às preparações da Coronel Kessler, o que poderia ter sido uma perda catastrófica de pessoal e equipamento foi contido a ferimentos leves e danos reparáveis. Ela fez um gesto a um oficial subalterno que distribuiu pastas lacradas a determinados membros seniores da equipe.
Estas contêm relatórios restritos sobre as implicações de segurança do que foi descoberto. Estudem com atenção. A segurança operacional permanece em nível alfa até novo aviso. Ela se voltou para Naira, cuja postura formal suavizou-se quase imperceptivelmente. Coronel Kessler, a palavra é sua. Naira avançou, e a sala pareceu prender a respiração. Para a maioria ali, era a primeira vez que a ouviam falar em outro tom que não o sumiço e discreto de uma técnica júnior. Obrigada, general. Começou sua voz clara e autoritativa. Serei breve. A rede da qual o comandante-tenente Callahan fazia parte tinha como alvo específico bases avançadas com acesso à inteligência regional sensível. O FOB Chimera foi escolhido por sua importância estratégica e pelas missões de alto valor conduzidas a partir daqui. Ela acionou um display mostrando padrões de comunicação na região, tomando o cuidado de incluir apenas informações já liberadas para aquele público. Usar minha posição na manutenção me deu acesso irrestrito ao campo de aviação e proximidade com equipamentos de comunicação sem levantar suspeitas. Ninguém questiona a presença de pessoal de manutenção, e poucos prestam atenção ao que eles podem ouvir. Vários oficiais desviaram os olhos, reconhecendo sua própria culpa em tratar o pessoal de apoio como essencialmente invisível. O comandante-tenente Callahan está sendo transportado neste momento para uma instalação segura para interrogatório avançado. Com base nas primeiras perguntas, já identificamos 3 contatos adicionais no comando regional, que serão detidos nas próximas 24 horas. A rede também parece se estender a contratados militares privados, especialmente aqueles com acesso a dados de mira e parâmetros de missão. Ela concluiu com eficiência militar precisa. Quero elogiar o Esquadrão Apache pelo profissionalismo demonstrado durante o incidente de ontem. Apesar dos sistemas de comunicações comprometidos, todos os pilotos executaram os protocolos de emergência de forma impecável, evitando qualquer perda de vida. Quando Naira recuou, a General Westfield voltou a se dirigir à sala. A Coronel Kessler deixará o FOB Chimera amanhã para reassignment. Sua identidade de fachada está obviamente comprometida, mas o trabalho dela aqui foi inestimável. Espero que cada um de vocês mantenha silêncio absoluto sobre os detalhes de sua operação e sua presença aqui. O briefing terminou com os lembretes de segurança padrão e os protocolos de dispensa. À medida que os oficiais saíam, muitos se aproximaram de Naira com tentativas desajeitadas, de pedidos de desculpa ou respeito tardio. Ela aceitava cada um com graça profissional, sem incentivar a culpa, mas também sem descartá-la por completo. Quando a sala esvaziou, os 2 recrutas que a haviam chamado de General Ninguém se aproximaram com saudações respeitosas. Seus rostos ardiam de constrangimento, mas mantinham a postura perfeita. Coronel? Começou um deles, a voz tensa. Queremos pedir desculpas por nossa conduta. Não tínhamos ideia, mas isso não é desculpa para desrespeitar qualquer pessoa. Naira retribuiu a continência com forma impecável. Pedido aceito, soldados. Considerem isso uma lição de por que cada pessoa na base merece respeito, independentemente de patente ou função aparente. Eles assentiram agradecidos e partiram, andando visivelmente mais eretos do que quando entraram. A General Westfield se aproximou assim que a sala ficou vazia. 3 anos é uma longa missão de disfarce, coronel. Uma das mais longas que já vi que não envolveu integração civil. A complexidade da rede exigia paciência, general, respondeu Naira. Callahan era cuidadoso. Precipitar teria comprometido toda a operação. Westfield assentiu, estudando-a com uma nova apreciação. Sua avaliação psicológica indicava tolerância excepcional para isolamento e desconforto. Mas isso ultrapassou os parâmetros que qualquer um antecipava. O comando autorizou 2 meses de licença de descompressão antes de sua próxima designação. Não será necessário, general. Prefiro permanecer ativa. Não foi uma sugestão, coronel. Retrucou Westfield com um leve sorriso. Até fantasmas precisam descansar de vez em quando. Após as formalidades da manhã, Naira passou o dia finalizando a documentação e transferindo materiais de inteligência para canais seguros. A base funcionava ao redor dela com uma nova dinâmica estranha.
Pessoal que a ignorara por anos, agora estava hiperconsciente de sua presença. O Major Merrick a encontrou no centro de comunicações, no fim da tarde, criptografando metodicamente suas últimas descobertas. "Permissão para falar livremente, coronel?" perguntou ele, mantendo o protocolo adequado agora que sua identidade era oficial. "Concedida, Major. E pode dispensar a formalidade quando não estivermos em situação oficial." "Estive pensando sobre o Iêmen", disse ele, fechando a porta atrás de si. "Você nunca me contou como soube onde nos encontrar. Nossa posição era classificada, nossa missão obscura." Naira continuou digitando por um momento antes de responder. "Eu já estava na região rastreando carregamentos de armas. Quando sua equipe perdeu 2 comunicações programadas, interceptei conversas sobre uma unidade americana encurralada. O resto foi improviso operacional." "Você levou 3 tiros nos tirando de lá", disse Merrick em voz baixa. "Depois me contaram que você não deveria sobreviver à cirurgia de emergência, o que criou a oportunidade perfeita para estabelecer minha morte nos registros oficiais", respondeu ela de forma pragmática. "Serviu a missão." Merrick balançou a cabeça levemente. "Tudo serve à missão para você, não é?" Pela primeira vez, Naira interrompeu o trabalho, refletindo genuinamente sobre a pergunta. "A missão é o que salva vidas, Major. Conforto pessoal, reconhecimento, até relacionamentos, todos são secundários diante do sucesso operacional." "E depois de Quimera, o que vem a seguir?" "Isso é classificado", respondeu automaticamente, depois suavizou o tom. "Classificado de verdade, ainda não sei. A rede da qual Callahan fazia parte tem ramificações que preciso perseguir." Merrick se aproximou, abaixando a voz apesar da sala segura. "Enviei um pedido formal para participar da sua próxima operação, seja qual for. Minha experiência com sistemas de comunicação comprometidos pode ser valiosa." Naira o estudou cuidadosamente. "Não é assim que as operações Shade funcionam, Major. E operamos sozinhos. Contato mínimo, máxima negação plausível. Com todo o respeito, coronel. Talvez esse modelo precise ser reconsiderado. 3 anos sozinha, infiltrada, cobra um preço. Até em alguém com seu treinamento." Antes que pudesse responder, um jovem oficial de comunicações bateu à porta e entrou com papéis de transferência para sua assinatura. A conversa mudou para assuntos operacionais, deixando de lado o momento de conexão pessoal. Quando a noite caiu sobre EFOB Quimera, uma cerimônia formal de reconhecimento foi rapidamente organizada no refeitório dos oficiais. Era um protocolo incomum, mas a General Westfield autorizou como apropriado diante das circunstâncias. A sala estava cheia de pessoal de toda a base, de todas as patentes, reunidos para reconhecer adequadamente a Coronel Kessler. Kessler antes de sua partida. O Major Merrick deu um passo à frente e apresentou a Naira suas insígnias reais, substitutas daquelas supostamente enterradas com ela, após o Iêmen. Em seguida, ofereceu-lhe uma continência formal que se espalhou pela sala inteira, uma onda de respeito vinda das mesmas pessoas que a haviam ignorado por anos. A cerimônia foi breve, mas significativa, proporcionando encerramento tanto para Naira quanto para aqueles que, sem saber, haviam desrespeitado uma oficial superior. Ao final, o pessoal se aproximava individualmente, alguns oferecendo agradecimentos, outros simplesmente prestando o devido respeito. A aproximação do Capitão Blackwood foi particularmente rígida, o desconforto evidente em cada movimento. "Coronel", começou formalmente, "quero pedir desculpas pela minha conduta durante sua designação aqui. Se eu tivesse sabido." "Se tivesse sabido, a operação teria sido comprometida", interrompeu Naira com gentileza. "Você me tratou exatamente como meu disfarce exigia. Não há necessidade de desculpas, capitão." Suas palavras aliviaram parte da tensão, embora o constrangimento ainda permanecesse visível em sua postura quando ele prestou continência e se afastou. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e a temperatura amena, condições ideais para operações aéreas. Naira, agora em uniforme adequado com a insígnia completa de coronel,
permanecia no campo de aviação com sua única bolsa pronta. Suas novas ordens eram classificadas, seu destino conhecido apenas pela General Westfield e pelos níveis mais altos do comando. O Major Merrick aproximou-se enquanto ela aguardava o transporte. Então é isso, disse ele. De volta ao mundo dos vivos. De volta à próxima missão, corrigiu ela com um leve esboço de sorriso. O trabalho continua. Como conseguiu? Perguntou ele, a questão que claramente o incomodava. 3 anos sendo invisível, desrespeitada. Eu teria rompido o disfarce na primeira semana. Naira considerou a resposta com cuidado, olhando para o campo onde trabalhara anonimamente por tanto tempo. A missão sempre importa mais do que o reconhecimento. Às vezes, o trabalho mais importante acontece nas sombras. Para onde vai agora? Perguntou ele, embora soubesse que ela não poderia responder plenamente. Isso é classificado, Major. Mas seu pequeno sorriso sugeria que talvez realmente fosse sentir falta daquele lugar, ou pelo menos de alguns aspectos dele. Ao lhe entregar os documentos de liberação, ela discretamente deslizou um envelope. Algumas coisas ainda precisam de atenção, disse em voz baixa. O som de uma aeronave de transporte aproximando-se chamou sua atenção para o céu. Ao descer para o pouso, todo o esquadrão se alinhou na pista em formação, oferecendo uma última continência à mulher que nunca haviam realmente conhecido até o dia anterior. Seu substituto como líder do esquadrão chega na próxima semana, mencionou Naira. O Major Desmond tem um excelente histórico. Eu não estarei aqui, respondeu Merrick. Transferência aprovada esta manhã. Designação em operações especiais. Detalhes pendentes de liberação de segurança. Naira arqueou a sobrancelha. Mas não disse nada enquanto o transporte tocava o solo. Dentro do avião, ela tomou um assento próximo à janela, observando o FOB Quimera desaparecer abaixo à medida que subiam no céu azul límpido. Durante 3 anos, havia memorizado cada detalhe daquela base, aprendido os padrões e ritmos de seu pessoal. Tudo enquanto permanecia essencialmente invisível para eles. A missão estava concluída, a rede exposta, a justiça em andamento. Ainda assim, enquanto observava a base sumir sob as nuvens, seus pensamentos já se voltavam para a próxima operação, a próxima identidade de fachada, a próxima missão onde vidas dependeriam dela. Após a decolagem, Merrick abriu o envelope que Naira lhe entregara. Dentro havia coordenadas para outra potencial violação de segurança e uma nota escrita à mão. Alguns fantasmas nunca descansam. Ele levantou os olhos para o avião que partia, um novo entendimento brilhando em seu olhar sobre os heróis silenciosos que caminhavam entre eles, os operadores invisíveis, que sacrificam reconhecimento, conforto e conexões, para completar missões que a maioria jamais saberá que existiram. No transporte aéreo, a coronel Naira Kessler começou a revisar o briefing preliminar de sua próxima designação. Quaisquer sentimentos pessoais que pudesse ter sobre deixar o FOB Quimera foram rapidamente compartimentalizados, substituídos pelo foco nos parâmetros da missão, nas vulnerabilidades de segurança potenciais e nos cronogramas operacionais. O reconhecimento não era o motivo pelo qual servia. Ela servia para que outros pudessem dormir em paz, sem jamais saber das batalhas travadas em seu nome. Quando o avião fez a curva em direção ao leste, rumo à sua próxima missão, ela permitiu-se um último olhar para a base que fora seu lar e sua prisão por 3 anos antes de voltar sua atenção completamente para a missão à frente.